Excelente. É, outras perguntas aqui, eu não sei se vai ficar legal para você fazer a integração delas, é o seguinte, né? Tanto o Hugo Chávez, cada um no seu tempo, obviamente, né? Com as suas particularidades temporais e também, né, nacionais, quanto o Gustavo Petro hoje, né, presidente, né, da Colômbia, ambos tiveram que fazer enfrentamentos, né, sobre a estrutura e principalmente sobre a hierarquia das suas respectivas forças armadas nacionais, né? E muitos teóricos e muitos analistas, né, consideram que o Lula perdeu uma oportunidade enorme no 8 de setembro, né, a partir do 8 de setembro, para tentar minimamente ali cortar um dos tentáculos do Partido Fardado. Né, uma oportunidade histórica que talvez tenha sido a maior da história do Brasil depois, né, do fim da ditadura. Queria que você pudesse falar um pouco, né, sobre pegando, quiser também outros exemplos da América Latina, em termos, né, das Forças Armadas, prioritariamente o Exército enquanto instrumento nacionalista mesmo, né, de soberania nacional, e também, né, do episódio, se de fato, né, você concorda com isso, se de fato, né, o governo Lula, não somente o Lula especificamente, mas o seu governo, perdeu uma oportunidade histórica aí para fazer um enfrentamento, né, direto, inclusive chamando e tendo o apoio da população. Perfeito. Bom, vou começar então pelo Chaves, porque o Chaves até demonstra um pouco o que eu disse anteriormente, né, sobre essa necessidade de mobilização, mesmo que forças menores, mas no momento de um golpe. Porque no golpe de 2002, se eu não estou errado, 2002, 2001, acho que é 2002 mesmo. Golpe contra o Chaves, né? Você tem uma situação ali que ele é sequestrado pelo exército. Fundamentalmente, a situação estava dada já, o Chaves tinha sido levado para acho que para a Isla Margarita, lá na Venezuela, de helicóptero, não estava nem mais no palácio, né? E o que se vê ali é que há uma organização do povo, vai até o Palácio Miraflores, começa a fazer pressão, há alguns elementos armados, inclusive nisso, porque na Venezuela é bastante comum, né? As armas, eles têm essa tradição um pouco americana, assim, a gente não tem isso aqui, mas há alguns elementos armados ali. É isso que cria o fracionamento dentro das forças que permite ao Chaves voltar ao poder. Ou seja, mesmo na situação da Venezuela, que as Forças Armadas têm uma característica diferente do Brasil. O próprio Chaves vem das Forças Armadas, se organiza ali como... aparece na cena política se organizando como um movimento militar, né? O movimento bolivariano revolucionário dos ventos, formado por militares. Mesmo nessa situação, ainda o exército é mobilizado nesse tipo de golpismo, e mesmo nessa situação, o exército só vai se fracionar e o golpe vai ser impedido se houver mobilização popular. Então, por que eu fico insistindo nisso? Porque eu acho que a gente passou muito perto, realmente, efetivamente, de um golpe em 2022, não só porque não só porque ficou demonstrado que estava se organizando isso e que tinha aderência ali de setores importantes das Forças Armadas, que isso é outra coisa, né? Dizem, não, mas o general fulano não se comprometeu. Aí você vai ver, porra, mas o tanto de... A Marinha se comprometeu, disse que ia mobilizar tropas. O comandante do Cotter, que é o centro nevrálgico de operacionalização de movimento de tropas, se comprometeu, contanto que o Bolsonaro assinasse lá um decreto dizendo... Quer dizer, se eles quisessem tentar, se eles tivessem a ousadia, eu acho que eles iam ter ganho o jogo. E uma das razões pelas quais eles iam ter ganho o jogo é que a gente ficou... A gente não, né? Mas assim, as forças centro-esquerda, as forças hegemônicas na centro-esquerda brasileira, na prática desmobilizaram o povo para enfrentar o golpismo. Usaram o golpismo em alguma medida ali como uma alavanca eleitoral, quer dizer, xingava o Bolsonaro de golpista, mas quando se tratava efetivamente de tratar do período do golpismo, muitas vezes tratavam, por exemplo, eu que estava falando a sério disso como se fosse um ingênuo, depois a gente viu que a ingenuidade não era tão grande assim, inclusive o senhor, depois o Capelli, que vai estar lá se enfrentando com uma coluna de tanques no pós-8 de janeiro, o militar vai falar para ele, eu acho que a minha tropa é um pouquinho maior que a sua, né, como que dizendo,
Então vamos para as vezes de fato, vamos ver se você tem coragem. O Capelli, em 2016, escreveu um texto contra mim, não me cita nominalmente, né, mas se referindo às ideias que eu defendia, dizendo que era um absurdo, que estava atacando o exército, que o Vilas Boas não era um golpista, era um general nacionalista, democrático, etc. Então, assim, o golpe poderia ter passado porque a gente não organizou, não levou o golpe a sério e não organizou as pessoas para enfrentá-lo. E agora que ele não passou, e eu acho que não passou em boa medida, por covardia, que esse é um elemento. O golpista ele é um covarde moral por excelência, né? Mas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista operacional, ele tem que ter sangue. Ele não pode ser tão covarde assim, né? É o que a gente viu, inclusive, em 64. O Castelo Branco ficou organizando aquele golpe, um ano e meio organizando o golpe. Só que não tinha coragem de avançar. Quem que teve coragem? O Olímpio Mourão Filho, que quase levou, que tentou levar, né, o golpe. Mas foi efetivamente quem operacionalizou. Tem que ter essa coragem. Então, assim, a gente não estava organizado em 2022 para enfrentar um golpe e não estava muito organizado em função dessas coisas. Ah, não, os Estados Unidos resolvem para a gente. Ah, não, o STF vai punir eles. Ah, não, o bolsonarismo vai desaparecer. Os militares não vão fazer uma coisa dessas, esse tipo de coisa. Em 2002, no enfrentamento ao golpe contra o Chaves, a gente vê como é importante esse elemento da mobilização no momento do golpe. O Petro está numa situação um pouco diferente. Ah, e outra coisa. No pós-golpe, se organiza na Venezuela um modelo que é muito interessante, eu acho muito interessante, e a gente deve olhar esse modelo, pensando nisso tudo que eu expus aqui, da organização, dessa coisa do exército querer ser o único corpo, né? Querer ter o monopólio, o comando absoluto da força, e, se possível, o monopólio até das organizações nacionais e de massa, porque na Venezuela, depois do golpe, se organiza um sistema de milícias bolivarianas, que estão associadas ao aparato militar, mas que têm algum nível de treinamento militar associado a esse aparato militar, ao exército, etc., só que são vários núcleos de tropas civis que, num momento de uma invasão ou até de um golpe de Estado, esses núcleos podem conseguir se armar e organizar a mobilização, seja em defesa contra uma invasão estrangeira, alguma coisa, seja contra um golpe de Estado. Isso, por si só, eu diria, explica o porquê não houve outras tentativas partindo do exército contra o chavismo. Porque você desequilibra a força. O exército não tem mais essa situação em que ele fala, eu sou o rei, eu sou o único armado. Porque, porra, se o exército venezuelano hoje tentar dar um golpe na Venezuela, eles vão ter que lidar, além das forças policiais, etc., que se organizam contra a forma, vão ter que lidar com essas milícias, que são imprevisíveis, e que estão organizadas ali nos seus territórios, vão ter acesso a armas, vão poder organizar, e que dependem do povo, não dependem de uma mobilização burocrática, né? Então é difícil você ter controle sobre essas coisas. Isso explica, por exemplo, por que, inclusive com traição de elementos militares ao longo da história e nos últimos anos, você não teve o avanço de um golpe na Venezuela. O Petro, eu acho que ele tem uma situação bem excepcional, porque as Forças Armadas, primeiro que a Colômbia foi talvez o único partido que não teve essa tradição latino-americana de golpismo tão pronunciado e de longas ditaduras militares, né? E segundo e talvez para explicar isso, né, a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda até o Petro, né? As tentativas que tiveram, o Eliezer Gaitán foi morto, né? Que era uma espécie de populista ao estilo Jango, assim, sei lá, né? Um nacionalista popular e tal. Foi morto, sempre se matou qualquer candidato que tivesse a possibilidade de ganhar e fosse de esquerda. Depois você vai ter um candidato que era associado às Farc, né, quando teve aquele primeiro pacto ali, pacto de paz. E o Petro entra, portanto, ao mesmo tempo que tem essa situação excepcional de ser um país que nunca teve um governo de esquerda,
ele entra numa situação excepcional, fortalecido também por ser o primeiro governante de esquerda, né? E aí ele toma uma medida que, para mim, é muito acertada, muito correta. Ele, inclusive, que veio do movimento guerrilheiro, né? Ele veio do M28, não lembro o nome da organização, enfim, roubou a espada de Bolívar, né? A organização dele foi responsável por aquele roubo. O Petro toma uma medida ali, já no momento da posse, que os militares já estavam pressionando ele, já estavam com um papinho golpista. Ele já no momento da posse toma medidas nesse sentido, medidas simbólicas, e uma vez que toma o executivo, transfere todo mundo para a reserva e sobe novos comandantes. E aí isso é claro, assim, é um risco, mas o Petro tomou essa medida que eu disse, que é importante, né? Essa coisa da coragem, do enfrentamento. E mantém, hoje em dia, ainda está sob risco de golpe, aí vira e mexe, isso na Colômbia avança, mas mantém um alto nível de mobilização popular. Que é isso que é importante. O golpismo se enfrenta assim, não tem jeito, não tem quem vai nos salvar. Não adianta a gente ficar rezando por um lote. O lote apareceu o produto da sua história. A gente tem que, se a gente quer um lote, no mínimo a gente tem que fazer mais ou menos o que foi feito antes, né? No mínimo tem que organizar a classe trabalhadora, etc. E ninguém vai tomar essa medida solitário ali dentro do Exército, por mais convicções democráticas que tenha. Agora, o Lula, finalmente. Eu acho que, no começo, na época ali do 8 de janeiro, eu dizia que o Lula perdeu uma oportunidade. Hoje, a gente já não pode dizer isso. A gente deve reconhecer que o Lula efetivamente trabalhou por uma anistia política, do ponto de vista político, dos militares. Trabalhou para limpar a barra dos militares. Não só porque não fez o enfrentamento devido no 8 de janeiro, não fez pronunciamentos depois que se revelou as tentativas golpistas anteriores ao 8 de janeiro, com participação, enfim, do Cotter, da Marinha, de vários militares, de vários ministros militares, né? Aquele plano do Bolsonaro que eles ficaram discutindo. Não só terceirizou o combate a isso para o STF, numa coisa, esse republicanismo infantil, né, de vamos deixar as instituições, cada uma cuidando do seu espaço, quase como se o presidente não fosse um político, não tivesse a premissa de mobilizar o povo, de chamar o povo, etc. Mas, acima de tudo, a gente teve um episódio do aniversário do golpe, né, em que o presidente efetivamente proíbe manifestações de eventos oficiais tratando do golpe, e, além do mais, desmobiliza a própria base, na medida em que dá aquela declaração de isso é passado, eu não estou mais preocupado com isso, etc. E aí é isso, né? A gente, às vezes, tem muito essa... E eu também tenho essa mania, né? Mas, às vezes, de pensar assim, o Lula está tentando se equilibrar ali, aí ele coloca um Múcio, mas ele... Só que agora não dá mais para dizer que é só o Múcio, né? Quer dizer, o Múcio efetivamente está cumprindo o que é a direção do Lula hoje, né? Tragicamente, porque, assim, esse pessoal... o próprio comandante do Exército, o Tomás Paiva, tomado como um legalista, né? Que eles também são ótimos nisso, viu, Rômulo? Isso é uma coisa que eu estou até estudando, tem vários exemplos históricos. Eles são ótimos de organizar hegemonia na sociedade e de manipular. Eu não quero aqui ser conspiracionista, nada disso, mas assim, de se movimentar politicamente com certos objetivos de comunicação, de passar determinadas mensagens. Isso aí o Vilas Boas faz muito bem, em 2016, o cara faz um tweet, no finzinho do Jornal Nacional, né, eu acho que não foi por acaso que saiu tarde da noite aquele tweet, aquilo é lido no Jornal Nacional. Bom, mas o Tomás Paiva também faz isso, porque vocês vão lembrar que o Tomás Paiva, o atual comandante, ele tem um vídeo dele no dia dos Peacekeepers, né, o dia voltado aos mantenedores de paz, né, ligados à intervenção no Haiti, que ele faz um discurso aqui em São Paulo, dizendo que os militares têm que
tem que respeitar quem seja o presidente, tem que respeitar o resultado das urnas, tem que ser democrático. Isso é um discurso público, gravado, postado pelo Comando Militar do Sudeste, que era o comando dele, na internet. Imediatamente, quando isso é postado, começa a sair um monte de jornal, um monte de veículo, e inclusive nas redes sociais, um monte de, enfim, de perfis públicos aí, né, que a gente poderia chamar de influenciadores, compartilhando isso. Olha só esse general, um general democrata, dizendo essas coisas, isso logo depois do 8 de janeiro, né? E aí o Tomás Paiva é escolhido, né? Segundo o Múcio, inclusive, o Lula viu esse vídeo e pediu para o Múcio para falar com o Tomás Paiva. Quer dizer, se foi isso mesmo, deu muito certo. Mas se não foi isso, de qualquer forma, serviu como estratégia de comunicação. No mesmo dia que o Tomás Paiva dizia isso para o público, gravado, numa reunião interna pelo que eu entendi, com outros comandantes e com o pessoal abaixo dele na hierarquia, numa reunião privada, ele explica o que ele está fazendo. Isso está em jornal, o Tomás Paiva reconheceu que é verdadeiro, inclusive, porque vazou o áudio disso, que ele diz, olha, fundamentalmente ele diz o seguinte, olha, esse pessoal aí do Lula vai vir para cima da gente, vai jogar as Forças Armadas vai escantear as Forças Armadas, para a gente resistir a isso, a gente precisa de alguém que seja da confiança deles para tratar com eles. Fundamentalmente é um recado que ele dá, quer dizer, ele está dizendo, o PT vai querer, o Lula, o governo Lula, vai querer mudar as Forças Armadas e a gente não pode aceitar isso. Só que para não aceitar isso, a estratégia é ter alguém lá que seja da confiança deles. Isso está na Folha, tá? Tem o áudio em podcast, etc. E foi isso que disse Tomás Paiva. Me parece que a estratégia dele deu certo e me parece que, de fato, o Lula trabalhou e trabalha hoje para manter isso. Sendo que foi a melhor oportunidade, talvez, que a gente teve na história brasileira inteira de avançar, pelo menos desde o golpe militar, né, de avançar uma reforma das Forças Armadas. E aí, realmente, para encerrar, pelo menos essa questão, eu estou à disposição, mas o que eu acho que tem que ser feito? É evidente que eu acho que o Lula não vai, organizar o povo em milícias populares para combater o partido fardado. Eu não tenho esse tipo de ilusão. Mas o que eu acho que pode ser feito por um governo de centro-esquerda, dentro dos limites institucionais, etc. Fracionar o monopólio da força, que foi o que as Forças Armadas tentaram assegurar ao longo de toda a sua trajetória. Então, como que pode ser feito isso? Cria uma guarda de fronteiras, que é para impedir que entre cocaína dentro do Brasil, etc. Recria uma guarda nacional, se for o caso, bota dinheiro numa defesa civil nacional para os militares não aparecerem. A cada tragédia que acontece com o povo brasileiro é uma oportunidade para os militares serem os heróis do povo brasileiro. Então, assim, e aí, é claro, isso é chave, mas já é mais difícil, desmilitarização da polícia. Que a desmilitarização das polícias militares, às vezes a gente fala assim, parece até que vai ser uma solução mágica para as polícias militares pararem de ser tão violentas e assassinas. Eu não acho que é isso, não é esse pó mágico que a gente vai jogar e vai parar de matar pobre, jovem, preto nas periferias de todo o Brasil, né? Mas é uma medida importante na medida que desassocia as polícias militares do Exército. Acaba com essa cadeia de comando única. E cria outras organizações militares, fraciona o poder. Para no mínimo eles não terem tanta certeza de que se eles tiverem coragem de agir, eles ganham. Porque se a gente está desmobilizado, não tem outras organizações. Não, com quem que a gente vai contar? Com as polícias militares para enfrentar o golpismo? Porque o golpismo, ele é força, né? Assim, por mais esforço que possa fazer um Alexandre de Moraes, eu acho que até ele reconheceria que, em última instância, 2 cabos e um soldado bastam mesmo para fechar o Supremo. Então, assim, tem que criar uma situação em que eles não bastam. Em que você tem lá 2 cabos e um soldado, mas esse cabo e soldado tem que falar, puta, mas e o cara, e a Guarda Nacional de Fronteiras, e a Guarda Nacional, e o policial militar? Porque hoje eles têm esse comando único, né? Eles têm um monopólio quase absoluto da força, né?
Do ponto de vista de comando, tem um monopólio, sim.